Olá, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim, Mariana, consegue me ouvir? Sim, Legal. Vocês conseguem me ver? Tudo certo? sim. Eu não tô vendo vocês. Agora sim. Tudo bem, Otávio? Sim, Ei, Mari, não consigo te ver ainda. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Tudo bem com vocês? sim. sim. Muito bem. Isso aí, nossa terceira semana. Opa, mais alguém chegando aqui. Quero para vocês, desde já agradecer também por terem participado nos outros encontros. E queria também perguntar para vocês, hoje é o nosso último encontro, de todos os poemas e todos os textos, qual que vocês mais gostaram? O primeiro texto da primeira semana. O conto ou o poema? O conto. Uhum, Também o conto é bem legal, eu achei. legal. E por quê? Por Acho quê? que, eu Diga. acho que é o que ensinou uma lição de moral. Uhum. O que que você aprendeu É, com esse conto? De não ser tão ambicioso. Uhum. Você, Mari? a mesma coisa. Uhum. Muito bem. Como é seu nome? É, aqui está escrito para mim AC Penedo, mas eu não sei o seu nome. Qual é o seu nome? Ana Clara. Ana Clara. Tudo bem, Ana Clara? Sim. Tudo bem. E a gente está conversando sobre os textos, né, ao longo desses três encontros, os que a gente mais gostou. Tem algum favorito? Sim, o poema desse. Não, poema não. Foi o conto, não, a história desses textos aqui que você mandou dessa vez. O dessa semana? Ou Sim, esse de hoje, então, né? sim, Dos irmãos, fraternidade, né? sim. Tudo bom. O Raul chegando aqui também. Oi, Raul, tudo bem? Consegue me ouvir? Vou esperar um pouquinho. Bom, então, para a gente dar início, como a gente já tem feito, né? A gente vai começar com a leitura do poema. É um poema bem interessante, né? Porque ele fala ele dá nome aos sons dos animais. Conheciam todos esses nomes? Não todos. Interessante, né? Muito bom. Raul, tá me ouvindo? Tô. Oi, Raul, tudo bem? Sim. Olha, a gente estava falando sobre os textos que a gente mais gostou de todos os encontros. Você tem algum favorito? Eu gostei de todos ainda. Todos? É, Uhum. E você gostou mais dos contos ou dos poemas? eu preferi mais os contos. Uhum. Muito bom. Então, eu vou começar. Será que alguém quer ser voluntário e me ajudar com a leitura do poema? Ele é um pouquinho longo, então cada um pode ler uma parte. Todos têm meio texto? Sim. Sim. Vamos ver se a gente pode fazer assim. Uma pessoa começa, pode ler três estrofes, depois a próxima pessoa vai lendo as três seguintes, vai caminhando. Pode ser? Pode? Sim. Então tá, Mariana, começa com as primeiras três, depois Otávio mais três, e depois mais alguém vai lendo e a gente vai até o final. Então, Voz dos Animais, poema de Francisco e Júlia. Voz dos animais. O peru em meio à bulha, de outras aves em concerto. Como faz de leque aberto? Grulha.
Como faz o pinto em dia de chuva, quando se interna debaixo da asa materna? Pia. Enquanto alegre passeia, girando em torno do ninho. Como faz o passarinho? Gorjeia. De intervalo em intervalo, quando a manhã se levanta, no quintal, o que faz o galo? Canta. Quando a galinha deseja chamar os pintos que a ninha, como é que faz a galinha? Cacareja. Quando a noite é baixa, que faz ela a toda hora, dentre os limos em que mora? Em que mora? Coacha. Eu vou ler as próximas. E quando as narinas incha, cheio de gosto e regalo, como é que faz o cavalo? Incha. Que faz o gato que espia uma terrina de sopa que fomega sobre a porta? Mia. Com a barriga farta e cheia, que faz o burrinho quando se está na grama espojando? Orneia. Raul, quer ler as próximas? Ou Ana Clara? Tá, eu vou ler as próximas. Você quer ler? Não, pode ir. Tá. Para o sinal de rebate, aviso, alarme e socorro. Como é que faz o cachorro? Late. Para as mágoas, embale quando tresmela sozinha. Que faz a branca ovelhinha? Bale. Em fugir quando porfia, agarra os dentes do gato. Como é que faz o rato? Chia. Opa, deixa eu ver aqui. De pé a boca desterra, e alta levanta a cabeça. Que faz a cabra travessa? Berra. Cheia de boca de babujo, do milho bom que rumina. Que faz o boi na campina? Muge. A pomba que grãos debulha. Como faz batendo as asas sobre o telhado das casas? Arrulha. A voz tremida do grilo que vive oculto na grama, a trilar como se chama, trilo. Mas escravos das paixões que os fazem bons ou ferozes, os homens têm suas vozes, conforme as ocasiões. Antes da gente passar para conversar um pouquinho sobre o conto, queria perguntar para vocês as impressões do poema. Quando vocês estavam lendo, se vocês se lembraram de alguma coisa, se fez vocês pensarem sobre alguma coisa, se vocês notaram algo interessante nesse texto. O poema fala que em diversas ocasiões cada pessoa faz uma coisa. Quando uma pessoa tá com muita raiva, ela grita. Quando tá triste, chora. Exatamente. Diga, Raul. Tá, concluindo com o Otário, ela fala que todo mundo, em certa ocasião, tem um som, não é? Por exemplo, eu tô com sono, o que não posso mentir. Eu começo a bocejar. Exatamente. Acho que você falou de um ponto interessante agora, Raul, porque você falou de um... interessante agora isso que você falou, porque você falou de um som que acontece por causa de um processo fisiológico, não? Algo que faz parte do nosso corpo, né? Que é justamente o sono. Então, quando a gente está com sono, a gente não consegue meio que se controlar, né? Tudo bem, a gente pode fazer algumas coisas, a gente pode levantar, pode lavar o rosto, pode tomar café, sei lá, pode começar a pular para ver se não dorme. Algumas pessoas tentam ficar em pé, mas às vezes acabam dormindo em pé mesmo. Mas é uma coisa que não é muito, assim, em alguns momentos é tanto sono que não dá mesmo para controlar. Então a gente faz alguns sons que a gente não controla muito, né? Por exemplo, bocejar, ou a pessoa que dorme e fica roncando, ou quando a gente fica muito triste, começa a chorar por causa de alguma coisa, um som. E também a gente não tem muito como evitar, ou o som do soluço, ou quando você acha uma coisa muito engraçada, você não se aguenta de rir. Então, são alguns sons meio que naturais, a gente poderia dizer assim, né? Ele não consegue refrear, assim como esses sons desses animais, né? Cada um tem o seu som.
Mas eu acho interessante que no final desse poema, como o Otávio estava falando, de estrofe, ela diz assim, né? Mais escravos das paixões que os fazem bons ou ferozes, os homens têm suas vozes conforme as ocasiões. Então, isso me lembrou também, assim, né? Porque sons meio que naturais, né? Fisiológicos, como bocejar, soltar pulso, que a gente não tem muito um controle sobre eles. Mas existem outros sons também, até que tem um controle sobre eles, de certa forma. Falando aqui que nós somos escravos, né? Por exemplo, escravos das paixões, né? Que é o que ela coloca aqui, né? Vocês sabem o que é uma paixão? Alguém tem alguma ideia do que seja uma paixão? No texto, não. Em geral, assim, a palavra paixão, o que vocês pensam? Amor alguma coisa. Amor? Geralmente a gente fala, né? Ah, eu tô apaixonado por você. Fulana é apaixonada por fulano ou por Beltrano, né? Nossa, dança é a minha paixão. Geralmente a gente fala isso, né? Paixão é justamente isso, né? São esses afetos, sentimentos, essas emoções, né? Que a gente sente, né? E tem várias, né? Por exemplo, tem o amor, o ódio, o desejo, a tristeza, né? E, enfim, a inveja, e, né, e o amor, né? Essa mental, né? Tão importante que geralmente a gente acaba associando, né? O amor e a paixão, embora não sejam exatamente a mesma coisa. Mas, então a gente está pensando assim, né? Em paixões como esses sentimentos, essas emoções, né? Então aqui no final do poema, dando nessa definição, ela fala, né? Que nós, né? Então, escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que os fazem bons ou ferozes, né? Vocês conseguem pensar em alguma emoção ou sentimento que nos faça bom e uma que nos faça ferozes? Que tipo de sentimento nos faz bons? A alegria. Alegria. O que mais? Um sentimento que nos faça bom para os outros, por exemplo. Caridade. Caridade. E um sentimento que nos faça ferozes. Braveza, irritação. Exatamente. Nesse poema ela fala, né, que, né, escravos das paixões que os fazem bons ou ferozes, os homens têm suas vozes conforme as ocasiões. Ou seja, uma ocasião desperta um sentimento bom, outra desperta um sentimento mais alguma coisa assim. E ela diz aqui que os homens eles vão um pouco sendo arrastados, né, por essas paixões. Né? Uma hora eles são bons, outra hora ferozes, né, dependendo daquele texto, daquela situação. O que vocês acham disso? Vocês acham que os homens eles são escravos dos seus sentimentos? E o que é um escravo, né? O escravo é aquela pessoa que não tem o quê? Salário. Pra mim depende, porque de vez em quando a gente até consegue controlar, porque outras coisas nos fazem feliz e outras tristes. Então, quando a gente tá triste, alguma coisa pode nos fazer feliz. Então, acho que a gente consegue controlar de vez em quando. Exatamente, né? O escravo é aquela pessoa que não tem escolha, né? Porque não tem liberdade, né? Ele tem que fazer. Obrigado. Exatamente, tudo obrigado. Eu concordo com a Ana Clara. Ela diz que a gente tem
Tem ocasiões que a gente tem escolha, né? Diferente, por exemplo, de quando você tá dormindo e você ronca, você não tem como escolher não roncar. Mas você tem como escolher, por exemplo, a pessoa fez uma coisa e ficou com muita raiva, né? Você sente aquela raiva, sente vontade de bater naquela pessoa, mas você tem a sua liberdade ainda, né? Você pode escolher bater ou não. O que vocês pensam? Eu concordo. Sim. Muito bem. Então, isso nos leva ao assunto do nosso conto de hoje, desse conto Fraternidade, da Pareciliana Duarte de Almeida. Já tinha ouvido falar nessa autora? Não? Não. Não. Alguém teve curiosidade de pesquisar alguma coisa, saber quem é? Depois vocês podem fazer isso, como lição de casa aí dos outros autores também. Semana passada algumas pessoas disseram que nunca tinham escutado falar na Francisca Júlia, ali na Rolim, no Coelho Neto. Olavo Bilac que já é mais famoso, né? Mas podem pesquisar um pouquinho sobre os outros, né? Então, sobre esse nosso texto, né? Enfim, todo mundo já leu, como falei já na semana passada, eu não vou reler aqui o conto, porque ia demorar bastante. Mas eu queria começar, né? Como tradicionalmente a gente já faz, com uma pergunta. Nesse texto, enquanto eu estava lendo, eu percebi muito, até fazendo assim um link, né, com aquele poema que a gente ouviu, a presença das paixões, ou seja, né, desses afetos, desses sentimentos. A todo momento, assim, praticamente, no texto inteiro ele fala sobre sentimentos, muitas coisas que esses personagens estão sentindo. Ele não, ela, no caso, esse. Então, alguns trechos que eu destaquei aqui, né, que me chamaram a atenção. Lá no início, na primeira página, ele vai dizer, né? Retirava-me triunfante e satisfeito, mas quase ao galgar a porta para o corredor, senti como que uma seta envenenada atravessar-me o coração. Inicialmente ele estava triunfante, satisfeito, e daqui a pouco sentiu como se fosse uma seta atravessando o coração dele. Daqui a pouco ele já, né, ele vai descrever, né, o que tinha acontecido, né? Quando ele entrou para fazer queixa do irmão para o pai, ele vinha, né, ofegante, certo de que tinha razão e devia desforrar-me. E depois de conseguida a vitória, saía humilhado, como quem cometera um crime. Então a gente percebe esses altos e baixos nas emoções dele. Depois, um outro momento também que me chamou atenção com relação a esse sentimento, quando o irmão dá de presente do baralho, ele fala assim, né? Afagou-me docemente as mãos e, tirando um baralho do bolso do seu cavurzinho, que estava nos pés da cama, deu-me de presente. Senti uma alegria que me doeu no coração. Essa frase especificamente me chamou a atenção, né? Senti uma alegria que me doeu no coração. Vocês conseguem pensar em alguma alegria que nos dói no coração? Eu me lembrei, assim, né, de quando às vezes, sei lá, né, você é uma pessoa que você ama muito, vai fazer uma viagem, ou tá muito doente, você sabe que aquela pessoa, de repente, vai falecer, é o contexto aqui. E você abraça aquela pessoa e você sente aquela alegria de poder ter a oportunidade de abraçar aquela pessoa mais uma vez, mas ao mesmo tempo é uma alegria que dói. Você sabe que você não vai abraçá-la mais, tem muito tempo, aquela pessoa, enfim. Né? E no final, outro momento em que eu anotei aqui, que eu destaquei, é quando o irmão dele já ficou bem, né? E ele diz, né? E quando, sorridente e venturoso, como um ressuscitado que voltasse à vida, ele sentou-se de frente de mim, na gangorra do quintal. Pulsou-me o coração num ímpeto de irreprimível contentamento. E tive a convicção plena de que contemplava um verdadeiro anjo caído do céu. Então, outra expressão assim que eu achei muito forte, né? Que, nossa, um ímpeto de irreprimível contentamento, né? Muita alegria mesmo que ele sentiu naquele momento. Então, diante de tudo isso que a gente viu aqui nesse texto, que a gente foi pensando, né, principalmente pensando lá no início, né, quando ele briga com o irmão, ele fala, né, que ele teve uma briga medonha, aí ele entra
para fazer queixa do irmão para o pai, nesse momento que ele entra lá, né, todo ofegante, lá querendo se desforrar, né? Agora ele vai ver só, vou falar com meu pai vai botar ele de castigo. E depois que o pai de fato coloca o irmão de castigo, ele se sente completamente assim para baixo, humilhado. Então, quando eu estava lendo isso, né, eu pensei, né, como os nossos sentimentos eles são instáveis, né? Coisa de minutos, de, sei lá, um pouquíssimo tempo, você tá super feliz, daqui a pouco você pode estar se sentindo para baixo, né? Então, eu pensava, né, que a gente não pode confiar naquilo que a gente sente para apoiar as nossas decisões. É muito inconstante, né? Claro que os nossos sentimentos ajudam, né? Por exemplo, o sentimento de medo é uma coisa boa, porque nos preserva a vida. Se a gente não sentir, vai morrer facilmente, né? Você ia chegar num precipício, não ia sentir medo e ia cair lá de cima. Então, os sentimentos, eles ajudam, eles são bons, mas se a gente fosse só apostar neles para decidir tudo que a gente tiver que decidir, vai ser muito incerto. Eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando, né, já que os nossos sentimentos são assim tão instáveis, né, e não basta só a gente pensar naquilo que a gente está sentindo, por exemplo, lembrando daquilo que a gente estava falando na nossa última discussão, né, se eu sinto que uma coisa é boa, se eu sinto que uma coisa é ruim, não dá para se apoiar muito nisso, né, porque os nossos sentimentos eles são muito, assim, não são seguros. Como então a gente pode saber se a gente fez a coisa certa, se a gente está fazendo a coisa certa? Por exemplo, nesse caso aqui do menino, né? Ele teve uma briga com o irmão e ele resolve que ele vai fazer queixa pro pai, que ele quer meio que o pai bote ele de castigo um pouco, porque ele tá com raiva do irmão também, né? Ele tá sentindo essa raiva e ele quer sair de lá triunfante, vendo o irmão de castigo. Depois ele se sente para baixo, como se ele tivesse cometido um crime, ao dizer isso, né? Fazer, contar isso pro pai, meio que fazer essa fofoca. E como então ele poderia ter certeza, né, daquilo que ele fez? Certa ou não? Se uma hora ele está sentindo bem, outra hora ele está sentindo mal? O que vocês me dizem? Não tem problema, pensa. Não atropela as palavras, pensa. Pensa, é uma coisa boa. Às vezes a gente está acostumado, né, a nossa vida, enfim, na sociedade, tudo que a gente vive. A gente está sempre achando que as pessoas têm que responder imediatamente, né? Se for pensar, por exemplo, você manda uma mensagem no WhatsApp para alguém, a pessoa visualizou e não respondeu, você já começa a achar, nossa, o que está acontecendo aqui? Né? Ou então, a gente acha que tudo tem que ser na velocidade de um clique, né? Demora um minuto, a gente acha que o computador quebrou, teve algum problema, liga para, sei lá, para o provedor da internet, reclamar, tudo isso. Mas o silêncio é uma coisa boa. Isso significa que a gente tem que pensar, né? Tem que ser um silêncio que ajude a gente a refletir. E essa não é uma pergunta fácil. Se vocês tiverem a resposta assim rápida também, eu vou desconfiar. Vamos parar, é pensar mesmo, né? Como que a gente pode ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa, né? Já que os nossos sentimentos, porque você poderia responder, porque eu sinto que é certo. Mas a gente está vendo que os nossos sentimentos, eles são muito flutuantes, né? E uma coisa certa é uma coisa certa, depende de como eu me sinto. Lembra que a gente estava falando sobre isso na semana passada? Como eu sei que uma coisa é certa? Deixa vocês pensarem. A primeira pessoa que quiser responder, pode falar.
Vamos lá, vamos tentar aplicar isso um pouco para a realidade do texto, né? A gente tem esse menino que entra para falar com o pai, ofegante, né? Porque ele, como tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui no texto direitinho, ele queria meio que, assim, fazer queixa do irmão, né? E ele diz aqui, né? Certo que ele tinha razão, ele tinha certeza que ele estava certo, né? E ele tinha que fazer com que o pai castigasse o irmão dele, né? Depois, ele se sente humilhado, triste, mesmo quando ele consegue essa vitória, né? Quando ele consegue que o pai castigue o irmão, ele sente, assim, né, como quem comete um crime. Vocês acham, como, ao invés de perguntar para vocês como que a gente sabe que uma coisa está certa, vamos ver no caso concreto dele. Ele achou que ele estava certo, né, na questão da briga com o irmão e tudo. Mas ele sabia que estava fazendo a coisa certa quando ele entrou para fazer queixa para o pai? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, você se queixa às vezes, por quase qualquer coisa. Às vezes, você se queixa porque você acha que tem razão. Por exemplo, alguém te bate e você não fez nada. Você tava lá andando com os amigos e a pessoa te bate. Tem razão em fazer uma queixa. Mas se você bater na pessoa, ela te bater, você não tem razão nenhuma. É interessante isso, porque até tem aquela expressão, né, que as pessoas usam, né? Ah, quando uma pessoa faz uma coisa ruim para você, você devolve, as pessoas dizem, ah, você perdeu a razão. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, algumas pessoas dizem, você perdeu a razão, quando você tinha razão, mas você foi revidar e você perdeu a razão. Mas, exatamente, né? O que me chama atenção aqui nesse trecho, assim, a parte que eu meio que destaquei, assim, para mim, é que fala que ele entrou ofegante, né? Para fazer a queixa pro pai. Então, ele estava ali naquele calor do momento, acabou de ter aquela briga com o irmão, saiu correndo para denunciar o que o irmão dele tinha feito. Na verdade, não foi só o irmão, né? Porque se foi uma briga, ninguém briga sozinho, né? Se for uma pessoa batendo e a outra só apanhando, então é uma surra, não é uma briga. Uma briga é quando tem duas pessoas. Precisa de dois para brigar. Um só não tem como ter briga, né? Uma pessoa só é surra, não é briga. E aí, parece que não foi o caso. Uma briga medonha, que ele fala isso, né? Então, o que me chama a atenção é isso, né? Ele sai correndo, ofegante, para reclamar com o pai. Então, logo depois, ele também se arrepende meio, né, daquilo que ele tinha feito, que ele fica triste, ele fica meio para baixo. Então, vocês acham que tem questão, né, do fato dele ter entrado assim ofegante com o fato de ele ter imediatamente se arrependido? Ou não tem relação nenhuma? O que vocês acham? Eu vou criar duas hipóteses. Se o menino entra ofegante, assim, no calor do momento, e já fala um monte de coisa pro pai, tudo, daqui a pouco se arrepende. Vocês acham que se ele tivesse parado um pouco antes de entrar, né, não tivesse entrado ofegante, tivesse pensado o que ele ia fazer, vocês acham que ele talvez pudesse ter mudado de ideia ou ter feito outra coisa? Enfim, o que eu tô perguntando
Será que quando a gente toma essas decisões assim um pouco impulsivas, né, no calor do momento, será que a gente tem mais chance de se arrepender do que a gente fez? Ou não? É a mesma chance. Se a gente for pensar bastante sobre aquilo também, a gente tem a mesma chance de se Se arrepender. arrepende depois. Oi? A gente se arrepende depois. Quando a gente age impulsivamente? É, Eu acho É, que se ele tivesse parado pra pensar, ele não teria feito isso. sim. Provavelmente, né? Porque ele se arrepende muito rápido, né? Não que fazer queixa seja uma coisa necessariamente ruim, às vezes é importante, né? Como o Raul falou, né? Você não tá fazendo nada, vê uma pessoa te bater. Você tava lá na sua, tomou uma surra, você precisa, né? Enfim, tem polícia, não sei. Alguém, um médico, tá ali andando com seus amigos e alguém te bate. Não dá, né? Então, em alguns momentos é importante, mas a gente precisa, de fato, pensar, né? Que reduz bastante a chance da gente se arrepender, assim, né? Bruscamente, se a gente tiver tentado pensar um pouco, considerar as coisas para ver se a gente está fazendo a coisa certa. Então, retomando aquela pergunta que eu tinha feito para vocês no início, que vocês ficaram tão quietinhos, eu pensei, né? Eu falei, né? Como que a gente sabe que está fazendo a coisa certa? E aí vocês disseram nada. Mas talvez isso seja uma pista, né? Então, uma coisa a gente já sabe, né? Quando a gente faz as coisas impulsivamente, a gente tem bastante chance de não estar fazendo a coisa certa. Quando a gente pensa antes, a gente tem menos chance, né, de estar fazendo uma coisa errada, né? Porque você pensou, é muito fácil de você acertar. E que vocês concordam com isso até aqui? Não? Sim. Sim? É. E então esse já é um elemento. Como saber que eu estou fazendo a coisa certa, né? Eu pensei sobre aquilo que eu estou fazendo, né? Já ajuda? É. Porque eu acho que pensar é o mais importante do que correr sem fazer nada. Por exemplo, porque você vai fazer uma prova, aí você, tipo, possivelmente você marca qualquer coisa. Aí não. Você explica perfeitamente. Porque tem um ditado que fala, a pressa é inimigo da perfeição. Então, se você pensa o que você vai fazer, você pensa o que vai marcar, você lembra o que você fez e pensa, você tem mais chance de acertar do que de errar. Sim, com E certeza. tem outra questão também, né? Porque é mais ou menos quando a pessoa fala sem filtro, igual quando as pessoas falam assim, você não tem filtro. É quando as pessoas meio que não pensam para falar. Então, é sempre melhor a gente pensar antes de falar ou de agir, porque isso seria agir impulsivamente. Isso não é bom, porque tem muita chance de a gente fazer a coisa errada. Gostei dessa comparação que você falou do sem filtro. Às vezes as pessoas falam, tô sem filtro, né? Mas agora, vocês falando sobre isso, né, de que é importante a gente pensar para conseguir ter uma decisão mais acertada, né, para a gente ter mais chances de fazer a coisa certa. O que será que acontece nesse momento que a gente para pensar em alguma coisa que não acontece quando a gente toma uma decisão rápida demais? O que é isso de pensar naquilo que eu vou fazer? O que você pensa? Você fica imaginando a cena, você entrando lá, descascando seu irmão na frente do seu pai, pensando, eu vou lá mesmo, vou bater no meu irmão na frente dele, do meu pai ainda por cima. Não, né? O que você pensa nesse momento? Você precisa de um tempo para pensar. O que é esse filtro, Ana Clara? Não precisa pensar com relação ao texto, na vida real, assim, sei lá, na sua vida. Provavelmente já teve algum momento que você ficou na dúvida se você fazia A ou B. E você ficou pensando. O que é pensar? O que a gente pensa nesse momento? Pensa em É, sim, eu já fiquei muito com isso nas provas, assim, do colégio, mais ou menos. Porque tinha umas questões, assim, de assinalar de múltipla escolha. A gente ficava na dúvida de ser A, B ou C. Aí ou você vai na sorte ou você tenta lembrar de alguma coisa.
Pra você falar é fácil. Eu tenho A, B, C, D e E. Não, mas foi só uma forma, assim, de falar ABC. Um pouco Então, mais só que as minhas provas são bem mais difíceis, então tem que estudar bastante. Aqui na minha escola tem um ditado. Se você não estuda, se você faz esse estudo, você tem uma grande chance de passar. Então, pegando esse exemplo aí que você falou da prova, você falou que você tenta se lembrar de alguma coisa para colocar a resposta. Tentando aplicar isso na vida, sei lá, na vida real, assim, digamos, sei lá, numa decisão que você precisa tomar. Às vezes isso é uma coisa que a gente faz também, a gente tenta lembrar de experiências passadas, né? Sei lá, por exemplo, quero brincar, ficar pulando na água. E eu me lembro que a última vez que eu fiz isso, eu quebrei a minha perna. Tenho grande chance de não fazer a mesma coisa. Então, né? Como assim? Ué, tu quebrou a perna na água? Não sei. Um exemplo. Você escorregou e quebrou a perna, porque você estava pulando igual um doido na água. Às vezes, aí realmente, acho que eu não vou ficar fazendo isso agora. Vou brincar com outra coisa. Né? Então, de fato, né, quando a gente procura se lembrar de alguma experiência anterior. Sim, nem sempre essa experiência tem que ser com você. Pode ter sido até com outra pessoa e você viu acontecer e você não quer que essa coisa aconteça com você. Exatamente. Sempre Porque precisa ser com você o que aconteceu. Exatamente. Tem até uma frase que fala isso, né? De que o inteligente aprende com os próprios erros e o esperto aprende com os erros dos outros. Muito bom. Então tá. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, né, para a gente saber se é uma decisão certa, a gente precisa pensar, em ocasiões também, lembrar de experiências anteriores, né? Mas se é uma coisa bem inesperada, assim, que, sei lá, você nunca passou por aquela situação antes. Por exemplo, não sei. Provavelmente você tem experiência de alguma coisa que você já viveram. Alguma situação que você estava e você ficou na dúvida e você não sabia o que fazer, né? Sei lá. Por exemplo, no caso desse menino aqui, né, do conto. Imagina que ele, antes de entrar lá no escritório, sei lá, do pai, para falar com ele parasse um pouquinho ali na porta e pensasse, né? Devo entrar e dar queixa do meu irmão ou não? Então, talvez ele tenha alguma coisa para lembrar anteriormente, né? Para ver, se eu der queixa do meu pai vai brigar muito com ele, não vai ser bom, tal. Ou então, imagina que foi a primeira vez que isso está acontecendo, né? Também seria importante ele parar para pensar, né? Para ver se ele está fazendo a coisa certa. Mas se aquilo nunca aconteceu com ele antes, ele não tem uma experiência anterior, como que ele pode saber se aquilo que ele está fazendo está certo? Sentimentos. Sentimentos. Porque ele pode sentir se essa coisa. Pode sentir se essa coisa que ele vai fazer vai estar certa, pode sentir se essa coisa pode estar errada. Entendi. Raul, eu vou passar essa aí, porque você não estava aqui no encontro passado. Mas eu vou te falar um exemplo que a gente estava falando na semana passada. Imagine que, por exemplo, uma pessoa veja um mendigo na rua e pense assim, eu tô sentindo no meu coração que a coisa certa a se fazer é dar uma paulada na cabeça desse menino. É uma coisa boa. Eu acho que vai ser bom, vai ajudar ele vai morrer e vai parar com esse sofrimento que ele tem agora. Que o mendigo fica aqui passando fome, todo mundo trata o mendigo. Mas eu sinto no meu coração que a coisa certa a fazer é dar uma paulada na cabeça dele. E ele morre e acaba com o problema. Com esse sofrimento todo. Fazer uma coisa boa é um ato de caridade. Pera, eu posso terminar? Raul? E agora, Raul? Posso terminar? De falar Pode. primeiro?
Você fala que tá falando antigo, eu já ia falar. Depende do coração da pessoa também. Se ela pensa que o mal é bom e o bom é mal, o problema é ela. Entendi. Então, depende um pouco também assim, não quer dizer que os sentimentos ajudam, né, a gente tomar uma decisão boa, né? Por exemplo, eu concordo, às vezes quando a gente está fazendo a coisa ruim, às vezes a primeira coisa que acontece é que a gente perde a nossa paz, inquieto, a gente fica um pouco angustiado. São as pistas, né, que acontecem. Os sentimentos eles nos ajudam muito. Mas depende, né? Isso que você está falando, né? Se a pessoa não é bem formada, né? Se ela não tem uma consciência bem formada, não adianta muito ela confiar nesses sentimentos, porque pode ser uma confusão só, né? Se ela acha que o bem é mal, o mal é bem, tudo. Entendi. É. E mais? O que vocês acham aí, os outros? Bem, nessa questão de não ser só, para mim, não é só questão de pensar e já ter vivido nesse negócio, porque também pode ter a convivência da família, da pessoa com a família. Pode ser que a família tenha uma dificuldade. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Meio que alguém tem um comportamento ruim e essa pessoa lembrar desse comportamento dessa pessoa e meio que agir com esse comportamento achando que é o certo. Porque tem essa coisa também que os filhos seguem meio que o comportamento dos pais ou dos mais velhos. Então, se uma pessoa mais velha tá fazendo alguma coisa errada, provavelmente essa criança vai achar que é a coisa certa a se fazer. Isso foi uma coisa que a gente estava falando na semana passada também, que até o Otávio estava comentando isso, né, Otávio, das tradições, né, que às vezes passam, né, de pai para filho. Sim. E aí a gente estava conversando que, de fato, às vezes, né, isso pode influenciar também, né, na nossa tomada de decisão, quando a gente tem essa herança cultural, digamos assim, que às vezes nos leva a fazer uma coisa que, na verdade, não é a melhor coisa a se fazer. Às vezes, não só de coisa de pai para filho, né? Mas às vezes uma cultura específica, né? Sei lá, a gente estava pensando, na semana passada a gente falou no caso do Holocausto nazista. Tinha muita gente fazendo coisas ruins, e não é porque a maioria está fazendo que é uma coisa boa, né? E também, lembrei que agora, sei lá, se a gente for pensar, né, em algumas tribos indígenas no passado, não só indígenas, mas outros grupos também, que faziam canibalismo, sacrifícios humanos, essas coisas assim. Então, não é porque tá todo mundo fazendo, ou porque eu aprendi isso na minha cultura, ou porque foi passado de pai para filho, que é uma coisa boa também, né? Vocês concordam? Sim, isso Sim. me lembrou aquela frase que toda mãe fala, mais ou menos. Você não é todo mundo. Se essa pessoa se tacar da ponte, você também vai se tacar. Meio que me lembrou dessa frase que mais ou menos todos os pais e mães falam para essa criança. A gente tá num labirinto. E não acho final. Oi? E não acho final. Às vezes porque não tem, só tem entrada. Entrada e a própria saída. Às vezes você pensa, por que eu entrei? Às vezes você pensa também, porque eu quis e porque todo mundo tava indo, todo mundo da escola tava saindo, porque eu não consigo. Então, a gente, tentando recapitular um pouco as nossas ideias, a gente, inicialmente, né? Como saber que a gente está fazendo a coisa certa? E aí, a gente viu, né, que uma coisa boa que a gente pode fazer é pensar, lembrar de experiências anteriores. Outra coisa que a gente falou foi
tentar ver, não experiências nossas necessariamente, mas experiências de outras pessoas. E quando foi uma coisa que você nunca teve uma experiência ou que você não conhece ninguém, a gente falou sobre os sentimentos, que às vezes eles nos dão pistas boas, né? Daquilo que a gente deveria fazer, quando a gente sente algo no coração, mas que em alguns momentos isso não é tão confiável assim, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nesses outros momentos que a gente falou, né? Então, talvez não valesse a pena tanto postar nos sentimentos, a gente nunca sabe quando ele tá certo mesmo, quando não tá. Ele fica flutuando, né? Uma hora a gente tá triste, outra hora tá feliz, como o menino aqui, né? Quando ele entrou, ele tava assim, né? Certo de que ele tinha que ele falar com o pai, e daqui a pouco ele já tava triste porque ele não devia ter falado. Né? Então, os nossos sentimentos, às vezes. Oi? Bipolar. É meio bipolar. E então, já que a gente não pode contar muito assim, né, com esses sentimentos, porque de fato não dá muito para controlar, né? A gente cada hora tá sentindo uma coisa diferente, mas a gente pode decidir o que a gente faz com os nossos sentimentos, né? Aquilo que a gente estava falando antes sobre aquele poema dos animais e tudo. Será que existe alguma outra fonte, alguma outra coisa que nos ajude a saber se a gente está fazendo a coisa certa, além dos nossos sentimentos e das nossas experiências anteriores? Acho que não. Não? Pra mim, eu não sei, eu sei, eu acho, eu sei e que tal, eu acho. Desculpa, Às não. vezes, porque às vezes que a gente pensa assim, ó, eu acho que tá certo, mas todo mundo acha. Aí como o Otávio falou, eu acho que não. Achar não é ter certeza. Então, se a gente não sabe se aquilo é certo, também a gente não sabe se aquilo é errado. É, você não sabe se aquilo vai dar consequência boa ou ruim até você fazê-lo. Então a gente precisa fazer a coisa para saber se ela é boa ou ruim. É isso? Não. O que eu quero dizer é que se você não sabe, mas você pode pelo menos tentar pensar o que você acha que pode acontecer. Uhum. Então vou dar um exemplo. Vamos voltar para aquele exemplo do mendigo. Não. Paulada no mendigo. Isso que eu fiz foi uma coisa boa ou ruim? Ruim, com certeza, que você bate na alguém. Ruim. E principalmente que eu quero matar ele, né? Então, pior Foi ruim, porque é melhor deixar a pessoa do jeito que ela tá, do viva, que piorar mais ainda. piorar a situação, porque nem sempre com uma paulada na cabeça essa pessoa vai morrer. Talvez ela fique viva ainda e consciente. Mas mesmo que E ela morresse também, eu não tenho direito né, de matar ela. sim, É, tem. exatamente. O melhor é não interferir. Se for interferir, só se for positivamente, né? Ajudar, né? Levar alguma comida para aquela pessoa. É. Mas como é que a gente sabe que dar essa paulada no mendigo é uma coisa ruim? Como é que a gente sabe que isso não é certo? A gente tem alguma experiência anterior que nos diga que isso não é certo? Você já deu uma paulada em algum outro mendigo? E aí você se lembra, puxa, realmente, agora eu não vou bater nesse mendigo, mas o outro morreu. Não, Não. espero que não. Eu me colocaria no lugar do mendigo, pra ver se é Hum, certo ou não. uhum. Gostei. Já mais um dado aí, já ajuda, né? Por exemplo, se o irmão se colocasse no lugar do outro irmão, se ele tivesse visto as coisas de uma outra perspectiva, pensar no que os outros vão pensar, vão sentir, se a gente se empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro é muito importante. Para aqueles que fazem parte de uma tradição cristã, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É lei de ouro, né? Então, isso é bom, isso ajuda a gente ter uma decisão certa. Eu não sei como eu não tinha pensado nisso, porque aqui em casa eu tenho 2 primos pequenos, então isso meio que acontece toda hora. Porque fala uma coisa que isso é certa, e o outro fala que a outra é certa. Então nem sempre
fica tudo certo, porque um fala pra mãe sobre o outro e o outro fala sobre o outro e nunca acaba bem. Sim. Bom, acho que é isso. A gente está se aproximando do nosso tempo, mas eu acho que a gente conseguiu algumas boas ideias aqui, né? Umas boas ferramentas, né? Então, quando a gente estiver na dúvida de alguma coisa, a gente pode fazer. O que vocês conseguem se lembrar daquilo que a gente falou hoje? Pensar antes de fazer e se colocar no lugar do outro. Talvez ver experiências anteriores também pode ajudar. Sentimentos em alguns momentos também, outros não. Vai depender um pouquinho daquela pessoa, né? Tem uma consciência bem formada. Entendi. Muito bem. Então, antes da gente encerrar, queria perguntar para vocês também se tem algum trecho que vocês destacaram, que chamou mais a atenção, ou alguma outra coisa nesse conto que vocês, não sei se lembraram de alguma coisa que já aconteceu com vocês, ou com alguma pessoa que vocês conhecem, ou se vocês acharam alguma coisa interessante por alguma outra razão particular. O que vocês me dizem? Eu não lembro de nada. Bom, a Ana Clara já falou, né, que ela lembra dos primos. Qual foi a parte do trecho que mais chamou a atenção? Uma frase, algum momento? Que ele entra triunfante, mas logo depois já sai triste. Como se tivesse cometido um crime. Essa instabilidade. Você, Mari, que parte que te chamou mais a atenção? Do texto? Uhum. É quando ela fala assim que o irmão dela é um anjo caído do céu, aqui no final. Uhum. Isso é verdade. Isso é uma coisa que me chamou a atenção também, né? Que às vezes, diante da possibilidade de perder aquela pessoa, né, que a gente ama, parece que é tudo tão pequeno, né? As brigas do dia a dia, enfim, né? Você ama muito, né, o seu irmão, aquela pessoa da sua família, enfim, às vezes tem discussões, coisas, mas diante de perder aquela pessoa, né, tudo parece tão insignificante. É verdade. E você, Raul, alguma coisa? Hum. Eu gostei da parte do texto da reconciliação. Só que o que às vezes, o que eu fiquei um pouco confuso foi a doença do irmão. Porque eu acho que tem a ver mais com a tristeza, a doença do irmão menor dele. Mas depois ele melhora e se faz a reconciliação. E, na verdade, eu acho que foi uma grande coincidência, porque parece que ele teve mesmo uma doença física, né? Parece que ele teve febre tifoide, né? E tanto que ele não podia receber visita, porque aparentemente era contagioso, tudo, ele ficou quase morrer, né? Eu acho que ele teve mesmo a doença, mas coincidentemente ele tinha brigado com o irmão, tipo, no dia anterior. Bárbara, Diga. eu tenho que ir pra missa e meu pai tá me chamando pra trocar de roupa. Aí, senão eu vou me atrasar, porque a missa é 6 horas e já tá bem em Tá cima de bom. hora. Sem problemas. Então vamos encerrar por aqui. Depois vou mandar um e-mail para vocês com o link da gravação do nosso encontro de hoje e mais notícias aí sobre como que o clube de leitura vai continuar. Tá bom? Grande abraço. Vejo vocês em breve. Tchau. Tchau. Tchau.